Martins, promovendo cidadania. Olá, boa noite. Chegamos em mais um domingo, a gente está invadindo aí a sua casa e hoje tem várias notícias, né? Eu acho que a gente vai esquecer aquela quarta-feira. Estamos tentando esquecer. Infelizmente não vamos ter um coelho aqui no programa, né? Porque não deu certo. Ele tá até de folga, ficou tão triste que resolveu ficar em casa. Mas aí a gente vai falar dessa vitória elástica do Cruzeiro. Claro, né? Ali tá bastante diferença, né, entre o adversário. Mas ganhou bonito, o Atlético também venceu. E aí, amanhã o América vence. E o Boa, gente, ganhou nos pênaltis. Super difícil aquele confronto ali entre Boa e Tombense. A gente fala também de mais uma rodada do CSM. Sabe que time que ganhou, gente? Constru Borges, ganhou, mas teve gol contra do maridinho aqui, ó. Vou mostrar pra vocês daqui a pouquinho. Tem vários outros assuntos, Copão, CSU, tem também o Pentecostes. Pentecostes tá rolando e tá super intenso, viu? Vamos dar boa noite aqui pros meninos. Vai mandando a sua mensagem pra mim, 3222-5052. Ale, esquecer, né? Quarta-feira. Já é domingo, deixa pra lá, né? Boa noite, Tainara. Boa noite, meus colegas aqui. Boa noite a todos que estão em casa. Infelizmente, o Guarani não conseguiu o intento, né, de ficar na primeira divisão. Se der tempo que a gente fala, talvez um pouquinho. Eu acho que, claro, que em relação à tristeza atual do campeonato desse ano, a gente tem que esquecer algumas coisas, mas pensar no futuro da instituição. Isso eu acho que é importante. Mas o fundamental é que, pelo menos o que a gente discutiu bastante domingo passado, é que havia um equilíbrio. O Guarani, basicamente, por um jogo, caiu. É claro que isso não é uma solução para tudo, não é desculpa. Caiu, é fato evidente, mas triste também. Triste, mas o equilíbrio realmente que a gente sempre diz do campeonato, o nivelamento e a distância entre os times da capital para os times do interior, isso aí está bem claro. E o Guarani poderia até hoje, quem sabe, estar disputando uma classificação, que com 3 pontos a mais ele estaria ali entre quarto e quinto lugar, que o Boa é o time do interior até agora premiado. Vamos ver a Caldense amanhã. Vou deixar meu convidado especial de hoje por último. Boa noite, Marcelo. Boa noite, Tainara. Tava sumido daqui, Marcelo. Sumido, mas agora eu voltei. Agora prometo dar uma ficadinha aqui. Não mais, não. Boa noite, Tainara. Boa noite, Ale. Bem-vindo ao nosso colega Bruno aqui. Eu conheço o Bruno já desde os tempos de faculdade, né, Bruno? Boa noite pra todo mundo. E é isso aí. Deixaram a gente pra lá. Do Guarani, quarta-feira eu, o Ale, a gente estava lá acompanhando o jogo do Independência. O Aleph também. O Aleph também, mas o Guarani lutou, a gente não pode deixar de falar que o Guarani lutou no segundo tempo, mas realmente não deu para alcançar o objetivo. As outras equipes foram melhores, o Guarani não soube aproveitar as chances que ele teve à disposição durante o campeonato, o jogo contra o Tupi, o jogo contra a Caldense, que a gente falou aqui diversas vezes, e o resultado deu no que a gente já sabe, né? E é o que o Ale falou, levantar a cabeça, pensar na instituição primeiramente, porque ano que vem tem um módulo 2 e levantar a cabeça e seguir em frente, porque o tempo urge, né? Bruno, seja bem-vindo, é a primeira vez. O Bruno que na semana passada o pessoal já conheceu a voz dele, né? O Bruno que virou peça fundamental no Copão CSU, né, Bruno? Já tá super escalado. Tá certo. Boa noite, Tainara. Boa noite, Ale. Boa noite, Marcelo. É um prazer estar aqui pela primeira vez, cobrindo o Copão CSU. Jogos... Tá intenso lá também? Intenso. Hoje teve uma curiosidade, né? A gente vai contar daqui a pouquinho. Daqui a pouquinho a gente conta. Vamos guardar segredo isso aqui. Começar falando do Cruzeiro, né? Vamos. Que cinco, gente. Mão cheia. Teve gol pra todo mundo. Fred, Rodriguinho 2 vezes, Marquinhos 2 vezes. O pessoal tá gostando bastante do Rodriguinho, né? Pois é, o pessoal que andou pedindo, né? Nossa, não. Passado, Eu não aguentava mais. Todo domingo eu lia.
Gente, Rodriguinho, E o vem. Rodriguinho, vem. Se viesse o Keno junto e começasse a fazer gol também, Tem uma nossa pessoa que senhora. até hoje pergunta do Keno. Pois é, né? Keno tá, Imagina se ele vir. Keno é titular lá no Egito, né? Então ele, por enquanto, sonho de consumo de muitos times brasileiros não vai vir, né? Mas o Cruzeiro realmente resolveu a parada logo no primeiro tempo, já saindo com a vantagem no início da partida com o gol do Fred. E a movimentação do Rodriguinho é muito interessante, não sei se vocês concordam, Sim. porque Eu já concordei, tô brincando. o Thiago Neves, né, que é claro, a grande dúvida e a grande expectativa agora da escalação do Cruzeiro é saber quando ele volta e no lugar de quem que ele volta. O Rodriguinho ele compõe mais o meio de campo. E aí não é um juízo de valor dizendo, ele é melhor ou o Thiago Neves é melhor, mas para a composição de meio de campo do time, o Rodriguinho realmente faz esse papel de voltar mais, coisa que o Thiago Neves às vezes não consegue. Falando em cumprir Thiago bem a Neves, função, falando em Thiago Neves, eu vi muita gente me perguntando se o Thiago Neves tá fazendo corpo mole. Eu quase usei uma expressão proibida aqui nesse horário e numa televisão educativa. Miguel. Corpo mole, que ele só quer jogar o Brasileirão, não tá nem aí pro Mineiro. Vocês acham isso também? Acredito. O Thiago Neves ele tem um histórico de lesões, né, recentes. Nós temos que lembrar que ele jogou algum tempo fora do Brasil, onde o ritmo de treinamento é menor, né? E o Thiago Neves já jogou vários estaduais, jogou estadual no Flamengo, Fluminense, no próprio Cruzeiro ano passado ele foi decisivo. Então, se ele fosse para fazer um migué para não renovar o contrato, né? Acho Nas que... duas Copas do Brasil que o Cruzeiro ganhou, né? Então, mas diz que ele gosta disso. Na hora da decisão, ele ir lá e resolver e ficar lindo na Mas frente. realmente eu concordo com ele nessa situação. Acho que ele não faz realmente nenhum corpo mole. O histórico de lesões que o Thiago Neves tem, mostra, é uma prova disso. Então, eu acredito que é mais assim, pela questão de recuperação dele, e acho que não é uma situação para se preocupar. Aliás, o time do Cruzeiro está jogando bem. O Rodriguinho está fazendo ótimas partidas. O Marquinhos Gabriel, que veio por um preço muito Apesar de ser muito titular baixo. absoluto, né, Thiago Neves, o time se recompôs muito Sim, bem, sim. né, O sem próprio ele. David no jogo de quarta, nós não acompanhamos contra a Caldense, mas os relatos, né, foram que ele jogou muito bem, né? Então o Cruzeiro montou um elenco bom. Talvez ainda falte mais um atacante ali realmente um pouco mais jovem, eu acho que é uma demanda que o Cruzeiro ainda tem. Claro que o Vinícius Popó até andou já entrando em alguns jogos, mas é um jogador mais diário. Então, O talvez, Cruzeiro, né? desculpa te interromper, o Cruzeiro está cumprindo aquela bronca que a torcida já tem de muito tempo, né? De ganhar com placar curto, Elevado, né? Agora tem que conseguir, né? Agora 3-0, agora 5, isso aí realmente é bom. Dá uma moral pro time, né? Dá uma moral, dá uma tranquilidade no trabalho do próprio Mano. Tem sempre aquelas cornetas, né? Que a gente conhece algumas aí, né? E aí realmente E o isso é Fred, importante. gente? O Fred é isso aí, né? Fred tá ali entre os 3 principais artilheiros do campeonato, né? Mesmo também com histórico de lesões. E é um jogador já mais veterano e, claro, não é um jogador ali que tem uma velocidade que faça ele fazer muitas jogadas, a gente puxar contra-ataque, apesar de que aí ele vem buscar o jogo ali na intermediária e dá um grande passe pro Marquinhos Gabriel, né, no quarto gol. O Fred é isso aí, mantendo uma média de 1 gol a cada 2 jogos, é o que se espera dele. E sobre o Thiago Neves, só para relembrar, né, aqui, eu até acho que jogadores possam, às vezes, em jogo de classificação e tal, tem um jogo ou outro, né, que até o próprio time, e essa cultura de poupar jogador já está mais estabelecida no Brasil. Isso há 10, 15 anos atrás o pessoal estranhava, né? Titular, reserva. Hoje é mais possível, é mais normal time ser poupado, né? O pessoal tá me perguntando aqui sobre o módulo 2, daqui a pouquinho a gente vai falar também para vocês, viu? Eu esqueci na abertura de dizer, mas tem os detalhes do módulo 2 também. E só já mandar um abraço pro pessoal lá de Nova Serrana, eu adoro quando tem gente de fora assistindo o programa. Um abraço pro Odilon, lá de Nova Serrana, que tá ligadinho aqui no Conexão Esportes. E aí, como a gente já disse, 5-0 Cruzeiro. Quem que o Cruzeiro pode pegar, Lê? Explica pro pessoal de casa essa situação. O Cruzeiro pode, na teoria, o mais provável é pegar o América, caso ele vença amanhã, mas se a Caldense vencer o América, pela soma de resultados e pontos das fases, jogaria Cruzeiro e Boa e Atlético e Caldense. Então, claro, o mais provável é o América, é favorito, mas pode ser o Boa adversário do Cruzeiro pela classificação e soma de pontos. Aí vira aquela confusão, né?
Não, igual o campeonato do Rio. Não, o do Nós- Rio eu nem tento entender. Do Rio, realmente, se a gente fosse tentar explicar aqui, ia precisar de um programa especial. Várias É, tabelas bem ali. complicado. Várias tabelas. Quando a gente do passar os Campeonato gols do Rio, eu vou tentar fazer um resumo em 2 frases, mas vou tentar. Vamos se Quero eu ver o Ale consigo. falar isso. Bruno? Vai com calma, ele é que enche de humana. Não, mas vamos tentar. Só ressalvar aqui sobre a atuação do Rodriguinho. Será que o torcedor cruzeirense sente falta do Arrascaeta? Boa pergunta. Eu não sinto nenhuma ali. Sem Prefiro ele dúvida- onde ele tá. Sem dúvida nenhuma, o torcedor não sente. Até não somente pela situação do Rodriguinho, mas também pelo Marquinhos Gabriel. Isso. E como eu havia falado antes, o Marquinhos Gabriel veio com um custo muito baixo para a equipe do Cruzeiro e está rendendo muito bem a equipe, né? E aí tá a resposta desses 2 gols que ele fez ontem. Até pelo jeito que ele saiu, né? E realmente isso aí faz com que a falta que ele poderia fazer no time fique um pouco substituída pela raiva, né? Sim. E pela mágoa. Né? Mas aí você falou do Marquinhos Gabriel, quer dizer, vieram 2 que cumprem, um mais na armação e um mais insinuante, que é o Marquinhos Gabriel. Vamos pro Galão? Vamos. Vambora. Galão 3-1 no Tupinambás. Gols de Casares e Ricardo Oliveira. E o Ademilson diminuiu pro Tupinambás. Já era Previsto. Isso. Até eu estava pensando enquanto vocês falavam, que o Patrocinense jogando ontem com o Cruzeiro, ele tinha o Wellington Fajardo como treinador e depois houve a troca, né? Ele saiu, foi para o Amazonas, né? Uma proposta. Foi mandado embora, já arrumou um emprego lá no Amazonas e veio o Rodrigo Fonseca, que era o técnico anterior. No caso do Tupinambás, o Felipe Surian, que era o técnico, ele recebeu uma proposta do Joinville, foi para lá 2, 3 semanas, e veio o Paulo Campos, que era até auxiliar do Luxemburgo no Real Madrid, é o técnico. O Paulo Campos assumiu o time piorou. Conseguiu, e aí que eu falo que um gol, né? Que se o Aham. Guarani consegue gol, quem sair era o Tupinambás. Sim. Verdade. Né? Então, aí você vê, a troca de técnico, ela é boa no sentido, assim, em alguns casos melhora o desempenho, principalmente por causa da Caldense. Em outros casos, nem tanto. Esses times classificaram porque tinha uma poupança de pontos. Deixa eu só voltar na questão que o Bruno colocou sobre a Arrascaeta. O pessoal tá dizendo que o Arrascaeta saiu muito feio do time e que eles não querem mais saber dele. isso. E que o lance do Tupinambás não foi pênalti. Concordo. Foi uma falta que foi ali bem próxima ali da entrada da área, foi fora, realmente não foi pênalti não. Que o Galo errou bastante, mas pelo menos ganhou. Que o Luan continua sendo a alma desse time. Sim. Eu não sei. Eu não gosto do Luan. Fui polêmica agora. Que precisava falar isso. Como é que é? Opiniões impopulares? Eu não Uma gosto Polêmica. do Luan. É. Não gosto, acho ele um jogador sem posicionamento. Ele fica correndo o campo inteiro, rodando para um lado. Não. Mas eu No meu entendo. time maravilhoso, sabe aquele time lindo que Certo. eu torço? Não tem espaço pro Não- Luan. não Tá, tem Luan? não. Não adianta querer, não. Real Madrid, não. né? Madrid, aí realmente não tem. Mas no caso, eu acho que o Luan ele teve uma participação. Em 2014, naquela Copa do Brasil, ele foi o principal jogador do time. Sim. Foi disparado, um jogador realmente fez diferente. Já começaram. Ah, Dizem que eu não gosto porque ele fez aquele gol contra o Flamengo. aí Tava o nem pessoal lembrando Mas começa disso. a- uma outra coisa também que Mas eu- engloba a situação do Luan no Galo é que ele, para muitos, ele é o símbolo de raça do time, Pois né? é. tem Tá, isso. mas aquilo é raça? Jogar, correr o campo inteiro, Mas- feito mas um louco. Eu acho que o problema não é tanto ele correr, não ter Posicionamento. Não, outros jogadores do time que deem a segurança para que ele cumpra apenas a função dele. Sim. Ele talvez está até cobrindo algumas de outros jogadores. Por exemplo, o Terans hoje. Não, se não foi deixar, tão ele bem. empurra até o Vitor e fica lá Pois no é. gol. O próprio Elias, quando foi escalado mais à frente, muita gente criticou o Levir, né, com isso. Então eu entendo que ele está fazendo, vamos dizer, mais coisas do que ele necessita, porque o time não está tão Um bem acúmulo de colocado. funções, né? Isso. Uma outra coisa que eu queria destacar também foi a atuação do Guga, mais uma vez jogando muito bem para a equipe do Atlético. Foi o jogador responsável por dar início à jogada do segundo Sim. gol, ele desarmou na defesa. Jogada com o Malcolm Bolt seguiu, que também jogou muito bem hoje, e deixou Isso. para o gol do Casares, que também Aí hoje os foi lances muito do bem. jogo do Atlético. Tá aí. Atlético agora na Libertadores joga quando, meninos? O Atlético joga contra o Zamora, da Venezuela. Que né? dia?
não tem aqui de cabeça aqui. Meu Deus, Vamos olha. pesquisar. Vamos pesquisar. Mas tem aquela situação também Que da nessa situação semana- política da Venezuela, né? Também, pois Ah, é. Porque sim, é. essa semana tá marcado o jogo do Cruzeiro aqui, É. né? Quarta-feira, se o Deportivo Lara conseguir chegar, né? Der tudo certo. Mas o Atlético realmente tem esses jogos com os Amora, mas a decisão realmente pro Atlético Segundo o calendário, dia 3 de abril. dia 3. 3 de Porque essa abril, semana, 7h15. porque essa semana realmente é dedicada para muitos estaduais, né? E só colocaram o jogo do Cruzeiro por causa de Todo aquele problema, esse né? imbróglio aí. Mas eu acho aí que a gente tem que ressaltar nesse jogo aí a presença do Casares, que quando acordado, né, é um jogador realmente que tem muita qualidade, Faz a diferença. faz a diferença. Do meio para frente o Atlético continua criando chances de gol, isso realmente é uma coisa constante, ainda mais nos jogos do campeonato regional, mas é um time que não passa uma segurança na sua organização e principalmente na sua defesa. O Tupinambás até teve algumas chances, Sim. não que merecesse algo melhor, o Atlético dominou a maior parte da partida. Teve a aí, valentia na Tupinambás. Sim, mas aí alguns sustos foram passados novamente. Mas eu acho que o Tupinambás é um time pro pessoal aplaudir, né? Que subiu junto com o Guarani, Isso. conseguiu se classificar, fez uma campanha, Exemplo de superação. né? Uma campanha mediana, se não podemos falar que foi uma campanha tipo a do Boa, né? Que foi uma campanha boa. Isso. Esse trocadilho do Boa vai ser pra sempre. Mas o Tupinambás está de parabéns, né? Conseguiu se manter no módulo 1, conseguiu se classificar. E, assim, claro, é muito diferente, gente. Não dá. Tupinambás, Patrocinense, né? Jogando com o Atlético, com o Cruzeiro, é completamente diferente. A gente vê realmente, é claro, surpresas no futebol existem, né? Nós vimos aí, o Ipatinga foi campeão já em 2005, a Caldense quase foi campeã em 2015, mas são raros, né? São raros. Por exemplo, teve, antes do título do Ipatinga, o último título fora Cruzeiro Atlético América foi do Siderúrgica, em 1964, né? Então, realmente essa coisa que a gente fala, às vezes até brincando um pouco do desnível, né, da questão do calendário do Campeonato Mineiro, isso eu acho que é uma coisa que tem que mudar. Mas esse na estrutura também, Isso. né? Mas esse predomínio dos times da capital não é de hoje, né? É bem diferente. Aí agora a gente vai para as quartas de final mais emocionantes que teve, né? Sim. Entre Boa e Tombense. Aí já um jogo bem equilibrado, né? Duas equipes que parecidas ali, Isso. né? O futebol nada discrepante E como era o uma Cruzeiro partida Patrocinense. que eu e o Alexandre, a gente estava discutindo na volta para Divinópolis na quarta-feira, que seria um jogo realmente muito interessante de Ai, se são tão acompanhar. chiques na devido volta aos, para Divinópolis. devido aos níveis das duas O equipes. Bugre. Né, Tamo Ale? junto. Com certeza, não é um Eu jogo... fiz até vocês perderem um raciocínio. Não, mas seria um jogo equilibrado mesmo, a tendência era essa. E você até estava falando, né, que o Tombense perdeu muito gol, né? Sim, o Tom Benz perdeu muitas chances que foram preciosas para a situação do resultado e 1-1 foi de muita boa-valia para a equipe do Boa, que aproveitou essa situação e venceu nos pênaltis. Gol do Gustavo Henrique para o Boa e o Everton para Tombense. Isso. E aí foi tudo para os pênaltis. Pois né? é, aí o Aí problema... vem essa situação, né? Um jogo só, Isso, empate pênalti. que é uma coisa também a se discutir no campeonato, que talvez se houvesse uma redução, na hora da decisão do campeonato, você vê, semana passada nós estávamos comentando aqui da 10ª rodada. Sim. Sim. Hoje nós já estamos comentando da semifinal, porque já Foi tem tudo muito rápido. 3 times já classificados para a semifinal. E aí, nos pênaltis, né, do jogo de ontem, o Tom Benz teve um aproveitamento ridículo, né? Nada Não só bom. no pênalti, no jogo todo. Ainda conseguiu No fazer jogo um gol, todo. mas no pênalti 0 gols marcados. O Renan Rocha do Boa ainda fez uma defesa e, no geral, 3-0 para o Boa nos pênaltis. E aí, como você estava explicando, Boa e Atlético, né? Já decidido. Não, ainda não. Pode ser, né, que seja não um confunde Cruzeiro na e Boa. cabeça. Não, se der a Esse aqui América... não chegou no Carioca ainda. Não, calma. já tô bugada aqui. Calma que lá vem bomba. Mas o América, né, ganhando, Cruzeiro e América. Classificando Caldense. Aí os lances entre Boa e Tombense. Isso. Só para o pessoal de casa não perder. Tranquilo. Caldense passando, Atlético, Caldense, Cruzeiro e Boa. E aí, Cruzeiro e Atlético, né? Provavelmente.
Tudo indica, né? Se bem que o América já... Já é. É. O Zera e Vezeira dá uma surpresa, mas não me parece ser o caso. Nós não colocamos todos os pênaltis, foram 3 batidas para cada lado, tá aí só os 2 últimos. O Tombense errou todos os pênaltis. Só ressalvando que o América gosta de fazer umas gracinhas. de Pois vez em é. Gosta de... Ele fez uma quarta-feira, né? Que Exatamente. a gente não gostou, né? E aí o Tombense, né, que perdeu. Uma graça sem graça que Pois ele fez é. quarta. Mas é engraçado, a graça foi até os 20 do segundo tempo. Depois, né, morreu. Quase que o É. Guarani virou. Mas o pênalti ali, né, o Tombense com a camisa em homenagem à Croácia, né? Jogou com a camisa lá, a popular toalha de mesa. Croácia, só Quadriculado. falando em Croácia, deixa eu mandar um abraço pro Kaique e a família dele toda que sempre tá assistindo. O irmão dele mora lá na Croácia Mora e lá. joga Opa. futebol lá. É, o pessoal fala toalha de mesa, é brincadeira. É, né? porque ela é toda Pois quadradinha. é, quadriculado, mas é uma camisa já que em 20 anos, né, disputando Copa do Mundo, chegou em uma semifinal e uma final. Só o Carlos tá ligadinho aqui. Abraço pra ele, pra Abração, Tânia, Carlos. pro Otávio. O Carlos que ontem tomou 2 gols lá no CSM, 2 gols contra, né, Carlos? Ele até brincou aqui, Tainara, estamos ligados. É a Tânia, o Otávio e o Piruzeiro. Um abraço, Carlos, pra você. Continua ligadinho aqui com a gente. Vamos falar do módulo 2? O pessoal tava Vamos querendo lá. saber tudo que aconteceu no módulo 2. E aí o Serranense não conseguiu 3 pontos mais uma vez, né, Ale? Empatou em casa, né, 0-0. Ainda está entre os 4 primeiros, né, mas realmente Terceiro colocado. a gente tem que realmente, no caso serranense, conquistar talvez algum ponto fora para manter essa posição aí. Novamente, melhor dizendo, lembrando, ao contrário do módulo 1, o módulo 2 classifica apenas 4, já para uma semifinal direta que decide os 2 que vão subir para o módulo 1 de 2020. Estamos em qual rodada do módulo 7ª 2? rodada. 7ª rodada. Nós vamos até a 11ª. 11ª. Isso. E aí a gente tem primeira vitória do Ipatinga, é isso? Isso, mesmo? Exatamente. Primeira vitória do Ipatinga com o gol do Eric em cima do Atletique. Gol no Isso. finalzinho. Patinga Finalzinho com essa mesmo. vitória saiu da zona de rebaixamento. E agora quem tá lá sofrendo? Agora vou dar uma revisada. É o Adoro terceiro essas técnico perguntas. já, né? Terceiro técnico. Do Esse- Ipatinga, né? o porque Ipatinga que já o Gerson vem, Evaristo- gente. O Gerson Evaristo. Ah, Porque o Nicanor, né, que era o gestor do Tupi, foi pra lá e levou o Gerson. Democrata de Sete Lagoas. O Gerson tá onde? Tá no Ipatinga. Porque o gestor do Tupi já viu que a situação tava ruim. Eu não sei nem o que dizer. Só para atualizar, então, quem vai para a zona de rebaixamento, quem foi, na verdade, foi o Democrata de Sete Lagoas, que perdeu para o Gival Valadares ontem por 2-0. O Democrata de Sete Lagoas, até a gente vendo algumas notícias, também com muitos problemas financeiros e tal, né? Tendo algumas dificuldades já há algum tempo, né? Então, assim, tem que tomar cuidado para pelo menos se manter no módulo 2 aí, quem sabe, né? A gente vai lá em Sete Lagoas ano que vem, né? Se ficar, né? Não, se ficar no módulo 2. Não, vamos programando, né, pessoal? Vamos! Quem sabe, Vocês né? estão gostando, né, de viajar? Sem o Aleph? Ô, gente, deixa eu só explicar pro pessoal de casa que dessa vez no módulo 2 a gente só tem o gol do Ipatinga e o gol do Uberlândia em cima do América de Teófilo Otoni. O gol do Uberlândia foi do Pires, Exatamente. Berlândia, De pênalti. vice-líder, né? de pênalti. Então, assim, o restante dos gols a gente não conseguiu do módulo 2. Porque o Coimbra, o jogo foi agora há pouco, né? Mas aí eu já ia falar do Coimbra. O pessoal tá sempre querendo saber, né? Por causa de toda aquela circunstância do Coimbra que levou vários jogadores do Guarani. Tá super bem no módulo 2. Coimbra venceu por 3-0 o Uberaba. Gols de... O Diogo Henrique. não vale cola. A Eu tô cola, vendo né? uma Hoje eu cola. tô com a cola aqui, realmente. Esse gol do é. Ipatinga. Isso, gol do Eric, exatamente. Do Finalzinho Eric. jogo. Hoje eu tô com a cola aqui. Só pra... E aí o gol do Pires, do Pires, Uberlândia. o Julian Pires. Tá na ficha dele. E o Bruno Mineiro, né, fez um dos gols do Coimbra, né? Sim. Artilheiro aí. E aí duas Bruno que coisas. já vem de artilheiro Pois é, de jogou outros no carnavais, Serranense, né? em 2017. E aí duas coisas, né? No caso específico do Bruno Mineiro, um jogador experiente, matador, que talvez foi uma das faltas aí do elenco do Guarani, né? Um jogador ali que decidisse os jogos, né? Não que os que estavam aqui não pudessem decidir, mas
acabou que faltou realmente. Eu adoro o algum Ale. deles. Até quando ele quer dar aquela alfinetada, ele é elegante. Não que os que estavam aqui não fizeram gol, Não gente. fizeram, Foi isso que tá. aconteceu. Exatamente. Mas o que eu falo assim, não que os que estavam ruins, aqui né, Ale? são ruins e tem alguns experientes Sim. também. Então, assim, o problema é que não decidiram, né, o que a gente precisava. E outra coisa que eu também já falei aqui é a questão da condição financeira, né? O Coimbra tem um suporte financeiro muito grande. Um né? patrocínio Um super maravilhoso. patrocínio, né? Patrocínio de um banco aí bem conhecido e tem o CT, inclusive, por exemplo, o pessoal do Patrocinense foi lá treinar, né? O Cauê até que estava lá assistindo o jogo do Guarani na quarta-feira, recebeu o pessoal do Patrocinense, postou várias fotos, né? Então, há uma diferença de nível de estrutura Gigante. muito grande. Então, se o Coimbra souber trabalhar e conseguir levar essa vantagem aí até a semifinal, tem boas chances de subir. Coimbra, nesse momento, está em qual posição, Marcelo? Coimbra é líder do módulo líder. 2 com 17 pontos. Isso. Seguido de Uberlândia por 16 e o Serranense por 14. Até falar uma coisa aqui, pode pintar uma quarta força no futebol mineiro. Se ele aproveitar essa estrutura, esse Pois é. investimento financeiro, o Coimbra tem tudo para ser uma quarta força do futebol Sim. mineiro. Questão de planejamento, né? Exatamente. Coimbra lá, jogando com o Cruzeiro e tudo mais. Eu acho assim, tem um problema que esses times, assim, o Red Bull, Coimbra, o próprio Ipatinga passou um pouco por isso, o próprio São Caetano até. O problema é quando eles chegam num topo. Quando eles vão mal, não tem a torcida para cobrar. Exatamente. Esse é o problema. Eles chegam lá em cima, quando na primeira, segunda crise, quando eles caem, não tem quem cobre, porque não tem torcedor. Isso aí deveria ser, né, assim, mais bem trabalhado. Esses outros não conseguiram, apesar do São Caetano ainda estar aí, disputando campeonatos e tal. Tá O próprio- brigando ainda. o Red Bull agora subindo, vamos ver como é que o Coimbra lida com isso. Né? Só voltar no Cruzeiro aqui rapidinho, que o pessoal tá mandando uma pergunta. É o Célio, lá do Jardim das Acácias. Às vezes um de vocês sabem me responder. Se o Everaldo vem para o Cruzeiro. O Fluminense ele tem a prioridade de comprar o Everaldo, mas o Fluminense ele tem esse prazo até maio. Então é uma situação que é mais para o Campeonato Brasileiro. O Não, o Fluminense... Mineiro já pois tá é. bem no finalzinho. Tem mais, quer dizer, porque eu tenho um prazo, né? Tem mais para o começo ali de maio. O Cruzeiro chegou até fazer alguma proposta já para o Fluminense, até para já resolver a questão, né? O Digão ficar lá mesmo no Fluminense, talvez mandaria mais um jogador e o Everaldo vinha. Que seria esse jogador que eu falei da velocidade, que é um jogador rápido, joga dos dois lados do campo, poderia ser uma opção barata até. Então há essa possibilidade sim, só que o Fluminense tem uma prioridade. Então o Fluminense até o final de abril vai ter que exercer aí, ver se arranja o dinheiro em alguma fonte e ver se compra o jogador ou não. Depois disso o Cruzeiro, a não ser que o Cruzeiro já pegue e pague, mas tem que esperar a resposta final do Fluminense. Vou mandar um abraço pro pessoal aqui de casa que tá me mandando mensagem. Enquanto isso, eu vou pedir os meninos para já irem preparando o Campeonato Paulista. O pessoal tá falando do Guarani, é o Gleison lá do Antônio Fonseca. Boa noite, Tainara, o Guarani vai voltar. Deixaram o Vasco chegar. Daqui a pouquinho a gente vai falar do Vasco, tá, Gleison? Você apareceu, né? Deixaram o Vasco chegar de novo. Vamos ganhar do Bangu e esperar o seu Menguinho. Gleison. Daqui a pouquinho a gente chega lá, tá, Gleison? Vamos falar um pouquinho. Boa noite, abraço pra todo mundo e pediu pra mandar um beijo pro filho, Pedro Henrique. Um beijo pro Pedro Henrique. Abração. E Dali Constru Borges, é o William... O Ope? William, você sabe quem é você, né? Esse sobrenome aqui não deu, não. Um beijo pro seu filho, Pedro Henrique, que tá sempre ligadinho com a gente. Manda um abraço pra nós, é o Daniel, organizador do Pentecostes. Um abraço, viu, Daniel? Abraço, Daniel. Vamos falar do Paulista? Vamos. Começando de São Paulo, São Paulo 2, Ituano 1. Exatamente. Lembrando, né, que o Campeonato Paulista está nas quartas de final já, e aí jogos de ida e volta. O segundo jogo de cada mata-mata aí vai ser no meio de semana. O São Paulo fez a melhor partida dele no ano. Colocou os garotos, Finalmente, né? colocou os garotos para jogar aí. O Igor Gomes fez os 2 gols. O Lisieiro voltou de contusão jogando muito bem e poderia ter ganho um placar maior. Tomou um gol no finalzinho, mas joga pelo empate na quarta-feira para ir para a semifinal
Perigoso, hein? 80ª, milésima vez nos últimos anos e provavelmente perder na semifinal. Mas vamos esperar se isso vai mudar. Ah, É e o o jogo da Palmeiras. polêmica do fim de semana, né? Pois é, Palmeiras que e houve? Novo Horizonte 1-1. O que houve, Marcelo? No gol do Novo Horizontino, o pessoal do Palmeiras estava comentando que a jogada teria começado num toque de mão do jogador da equipe, né? Tanto que depois a federação publicou nas redes sociais falando que o VAR mostrava que não houve toque de mão, que o gol do Novo Horizontino foi legal. Só que o Palmeiras acabou contestando, tá nessa discussão aí de que vai render até a próxima partida. É que a federação achou por um outro ângulo de câmera Sim. que a bola não tinha batido na mão do meia do Novo Horizontino. E aí, a única vantagem do Palmeiras é jogar em casa. Claro que tem um time muito melhor, mas se empatar de novo é pênalti. E também teve o jogo do Santos, 2-0 em cima do Red Bull, tá? O Santos, eu peço desculpa aos meus telespectadores, a culpa foi minha, eu não separei os gols do Santos. Mas o Santos ganhou, tá, gente? Ganhou 2-0. bonitinho, de 2-0. Nesse momento tá jogando Ferroviária e Corinthians. O Ferroviária está vencendo por 1-0. Ih, Emanuel, você acabou de me mandar mensagem, por que você não me contou isso? O jogo já tá no finalzinho já, o Ferroviária vencendo por 1-0. Emanuel tá dando parabéns pro programa e disse que o jogo do Brasil ontem foi uma chatice. Daqui a pouquinho a gente vai falar também. O Santos é gols do Carlos Sanches e do Pituca, que é um bom jogador. O Sanches é muito bom, né? Jogador Sim. da seleção uruguaia. E o Pituca realmente pareceu ano passado, é um bom meia canhoto do Santos. Apesar do time ser muito instável na defesa, né? Que é uma característica do Sampaoli, o Santos pode perder por um gol de diferença no jogo de volta. Vamos pro Carioca? Vamos lá, tentar resumir. Carioca teve o jogo entre Vasco e Bangu. Bangu venceu 2-1 o Vasco, com gols do Thiago Reis para o Vasco e Anderson Lessa e Marcos Júnior para o Bangu. Isso. O Marcos Júnior, que não é aquele, né? Que Não é aquele do Fluminense. Aquele do Fluminense foi pro Japão. É. O Bangu, com essa vitória, classificou para a semifinal da Taça Rio. Mas vamos ver os Eu gols. vou saber explicar, viu, Ah, Ale? então beleza. Vamos ver os gols. Vamos lá. primeiro. Teve Fla-Flu também. O Flamengo venceu o Fluminense por 3-2, um jogo de vários gols, né? 2 gols do Bruno Henrique e um gol do Gabigol pro Flamengo. E o Fluminense, João Pedro Dodi. e o Dodi O Dodi. para o Fluminense. Meia O Gabigol do- finalmente fazendo seu nome, né? Isso. A classificação está como? Pois é. O que acontece? Nessa taça. Vamos lembrar. Primeiro, na Taça Guanabara, o Vasco foi campeão. Agora vamos ter a semifinal do segundo turno. Que se chama Taça Taça Rio. Rio. Quarta-feira, Flamengo e Fluminense de novo. Quinta-feira, Vasco e Bangu de novo. Sim. Só que tem um problema. O Vasco, se ele ganhar esse turno, Ele é campeão. não. Não? Ah, então mudou tudo. Ai, meu Deus, Aí que tá vergonha confusão. que eu passei. Mas era assim. Não se preocupe, porque realmente o regulamento Não, gente, mudou. agora eu E paguei era um assim amigo, mesmo. eu tava Era toda... desse jeito. Era, Não, não. fiquei super confusa. Só que para dar mais renda, talvez dar mais jogo, mais atenção, eles inventaram as semifinais gerais do campeonato. O que Pra acontece? quê, gente? Se o Vasco for campeão da Taça Rio, Coisa que não ele vai elimina acontecer. Olha, como é que é o nome do torcedor do Vasco? Esse eu não É o decorei. Gleison. Gleison. Olha lá, Gleison. Se o Vasco for campeão, só vai ter uma semifinal geral. Flamengo e Bangu. Porque o Fluminense, pelo número de pontos, está eliminado. Se o Vasco for campeão do segundo turno. Aí o Vasco espera entre Flamengo e Bangu para final geral do campeonato. Não faz sentido nenhum Não isso que faz, aconteceu. realmente. nenhum sentido. Só isso que eu tenho pra Porque dizer. era Nenhum muito sentido. Ai, tô simples. até passando os papéis. Era muito ali, simples. Se tô o Vasco frente. ganhasse o segundo turno, também era campeão direto. Ou se um outro time dos outros 3, né? Vamos falar do ganhasse, Botafogo? Era campeão. Quem fez o regulamento desse campeonato foi o inventor da Desde o Fórmula ano, de Bhaskara. desde o ano não dá pra passado entender. mudando. Mas realmente é E o bizarro. Botafogo? Tá fora. Porque havia uma possibilidade do Botafogo se classificar pelo número geral de pontos. Porém, ele nem conseguiu. Isso ficou em oitavo. Empatou hoje 2-2 com o americano e está eliminado. Botafogo. O Botafogo ele vai ter um período bom de preparação para o brasileiro. Vou falar rapidinho agora dos amistosos que ocorreram neste fim de semana, né? Teve a Argentina que perdeu de 3-1 para Venezuela. Exatamente. Gol no 5. O primeiro gol da Venezuela, 5 minutinhos de jogo. Ale, você pode falar os nomes dos. Sim, não, esse aí não precisa de cor, não, porque eu acompanhei o jogo. O time da Venezuela não é tão ruim, não. Gol do Rondon para a Venezuela, do Murilo e do
Aí essa paradinha Martinez. de pênalti espetacular do Josef Martínez. Né? Martinez. Isso. Ele realmente é um bom jogador, joga nos Estados Unidos. E o time da Venezuela, que tem o Dudamel como técnico agora, ex-goleiro, e mais organizado que o time da Argentina. O problema Muito da mais organizado. a Argentina é aquela coisa, né? Tem muito jogador de bom nível, mas tem uma dificuldade enorme de montar um time. A única vez que conseguiu isso foi aqui na Copa do Brasil, na minha opinião. E a responsabilidade cai nas costas de quem? Do Messi. Do né? Messi. Do Messi, que aí você vê claramente que o Messi entra em campo sofrendo, né? Claro que assim, cara não dá de pra tristeza. eximir o Messi de toda a responsabilidade, porque eu acho que também ele é um líder. Ele poderia talvez. Na verdade, mais aí vem resolver. o problema do Messi, porque eu acho que ele não tem perfil de líder. Exatamente. Pois é. No Barcelona ele joga mais confortável, É. isso é verdade. Mas isso não é uma crítica à qualidade técnica, Sim. é a qualidade psicológica, vamos dizer assim. Aí teve o outro amistoso ridículo, horroroso. A única coisa que salvou naquele jogo foi o gol do Paquetá, que Exatamente. sendo faltas. Camisa 10 na ausência do Neymar. Não sei se merecia uma camisa 10 também, mas tudo bem, fez o gol, tá legal. Brasil e Panamá 1-1, mas o gol do Panamá, gente, Tá impedido. impedidaço. Mas realmente não deixa de ser uma vergonha. É. Não pelo Panamá, que a gente sabe que tem suas limitações, mas pelo Brasil não conseguiu outras. Opa! Finalzinho. Esse tá inteiro aí, é o Sport TV, nosso amigo, ele manda ok. pra gente. Mas aí o que acontece? O Brasil não encontrou soluções para isso, né? Para essa. E o Tite retranca. tomou atitude. Na verdade, o Tite não tomou atitude, né? Vamos dizer assim. Porque ele tá abraçando a mesma barca que ele abraçou durante a Copa. Tá convocando os mesmos jogadores nessa questão. Claro que alguns têm a ressalva, como no caso do Fagner, que na minha opinião jogou bem ontem. Sim. Mas na minha opinião ele devia dar uma alterada em alguns atletas dessa equipe, porque o futebol que o Brasil está apresentando está muito apático, está sem cara de uma seleção que é pentacampeã do mundo, e isso não é bom, inclusive para os próximos compromissos da seleção, que vai ser agora a Copa América. E aí já vem a Copa América, né? Em junho já, né? O Brasil só faz mais 3 jogos até lá, que é um na terça-feira contra a República Tcheca, e depois faz 2 jogos já com a lista pronta, né? Aí já não tem jeito de mudar. Uma tristeza realmente da seleção nesse momento é a má fase do Coutinho, né? Sim. O Coutinho no próprio Barcelona também não está jogando tão bem, que é um jogador que no Liverpool brilhou intensamente, mas ultimamente não tem jogado bem. Eu até acho que alguns jogadores jovens até começaram a pintar a casa do Militão, do próprio Richarlison, mas ainda são Nomes que podem ficar, na minha opinião. Apesar de que eu sei que eu estou falando isso há um ano, mas eu não me conformo. Acabou a Copa, o Arthur começou a servir para a seleção. E ontem eu acho que ele jogou, na minha opinião, um pouco errado, porque ele jogou acho que muito à frente. Né? Ele não conseguiu armar o time, ficou muito preso ali, junto com a defesa e a própria armação defensiva do Panamá. E agora o Brasil ele já enfrenta uma certa pressão, porque o Tite ele tem aquele discurso. Tá aí o Paquetá. gol do Paquetá. Isso, um belo gol realmente. E você falou do Paquetá, Tainá, pelas entrevistas do Tite, vai ser difícil o Paquetá sair da seleção. O Tite realmente parece que gosta muito do futebol do Paquetá. Não sei se ele vai ser titular, mas O Tite, o na Milan. mas na lista eu o acho. Alexandre, o Não, Marcelo. também gosta realmente. Quem? O Bruno? Quem não gosta? Mas ele realmente, assim, ele já entrou com uma responsabilidade e com uma carga de elogios muito grande para um jovem, né? Mas tem feito por merecer. E aí o gol do Panamá. Gol do Machado, do zagueiro. Capitão. Impedidaço. E é engraçado, né? Porque ele entrou acho, no lugar do Balói, né? Porque o Balói, que era o capitão, veterano, né? Que fez o primeiro gol do Panamá em Copas, né? Acho que até tá fora da seleção agora. E aí, agora com o Machado, que é o capitão, fez esse gol aí, impedido. Mas o Panamá teve pelo menos mais duas finalizações perigosas. Sim. No segundo tempo, o Ederson, inclusive, fez uma boa defesa. O Dorinho e a Luana, lá no bairro Vila das Roseiras, está dizendo que o Brasil realmente está muito ruim e diz que não perde um programa. Obrigada, viu, Seria a gente? pior fase da seleção em todos os tempos? Agora? Não, acho que não. Eu acho que em 90, por exemplo, quando o Brasil perdeu a Copa, acho que a desesperança era maior. Apesar de que o futebol brasileiro tem muitos problemas que se arrastam
há muito anos, tempo. né? Mas, você, por exemplo, você vê um futuro em jogadores jovens. Por mais que Alguns nomes legais, o né? time não tenha jogando bem, você tem uma esperança. Naquela época, eu acho que houve até uma certa assim, pô, será que o Brasil estava 20 para 24 anos, 24 né? anos sem ganhar um título mundial. Claro que agora já está chegando em 20, eu sei. Mas eu acho que há uma esperança maior de jovens. O problema é muito estrutural também. E atenção, o Corinthians acaba de empatar a partida. Aí, Emanuel, Ei, empatou. Gustavo. Ah, mas pelo amor de Deus. É Gabigol, é Gustavo? Gustavo, velho, o cara, a bola chuta uma bola, bate nele, é gol. Não, agradeço ao Rogério Ceni. É, pessoal do Divigula, lá onde que o Vitor trabalha, tá ligadinho no programa. Um abraço pra Abração pra vocês, todo viu, mundo. gente? Só pra gente finalizar esse primeiro bloco, vamos de Conexão Combate, Marcelo? Vamos de Conexão Combate. Essa semana vamos falar de Ronda Rousey, ela que já finalizou aí o primeiro de 2 anos de contrato com a WWE, está se aventurando por lá, inclusive é a campeã de uma das divisões da empresa, mas tem aí uma grande pedra no sapato dela já desde os tempos do UFC que está deixando essa situação um pouco tensa. Eu e a Loma, a gente vai comentar sobre isso agora. Você gosta de UFC? Gosto, curto o UFC, eu curto Gosta de UFC, Bruno? as artes marciais em geral. É meio difícil, Não né? sou muito chegado em... Gosta, Ale? Eu não acompanho muito, eu realmente não acompanho muito. Eu acompanhava mais boxe e tal, mas especificamente eu deixo para os especialistas. Vamos de Olá. Conexão Combate, então? Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais uma edição do quadro Conexão Combate. Todos os domingos no programa Conexão Esportes, trazendo informações das artes marciais aqui no Brasil e em todo o planeta. E hoje vamos falar de uma das maiores personalidades do esporte de combate no planeta, que é a Ronda Rousey. Exatamente, ela que fez uma carreira muito importante no UFC, já participou inclusive nas Olimpíadas de Atenas, no judô, e agora, desde o início do ano passado, está construindo uma carreira na WWE. Exatamente, ela que é a atual campeã de uma das divisões da empresa, mas agora tem uma questão aí, que a gente vai tratar inclusive aqui com a Luma, que existem alguns rumores de que ela não possa renovar o contrato. Ela assinou um contrato de 2 anos com a WWE no início do ano passado, igual a gente havia dito aqui. Ela tá terminando de cumprir o primeiro ano desse contrato, mas uma questão aí está abalando que isso se renove, né, Loma? Primeiramente, boa noite para você. Vou comentar um pouquinho desse caso da Ronda, que é uma personalidade muito importante na história das artes marciais e está fazendo aí uma nova história, uma nova etapa na sua carreira. Boa noite, Marcelo. Boa noite, pessoal ligado no Conexão Combate. A Ronda, que era do UFC, mudou agora para o WWE, né? Desde o ano passado. Esse ano, agora em abril, já faz 1 ano que está participando. E estão saindo boatos aí que estão querendo contratar a Cyborg para o WWE. E ela falou que se ela for para o WWE, a Cyborg, né? Que tem uma rincha delas duas aí antiga, né? Ela falou que vai rescindir o contrato, porque o contrato dela vai até 2021, né? Então, tem esse boato aí grande. E, assim, às vezes a gente acha que é verdade, às vezes a gente acha que é para divulgar, né? Para exaltar ali o WWE. Mas a gente fica nessa dúvida aí, se é isso mesmo, né? Se é rincha ou se é para divulgar, né? A Cris Cyborg não é a primeira vez que o nome dela é falado em relação às especulações de assinar contrato com a WWE. Ela já teve no centro de desenvolvimento da empresa na Flórida em algumas ocasiões, e essa situação de assinar o contrato com a WWE vem se tornando cada vez mais forte nesses últimos meses. Lembrando que, como a própria Loma disse, elas têm uma rixa de longa data, né? Uma rivalidade de muito tempo. E a Ronda, que vai defender o seu título, ela que é a campeã feminina do Raw, né? Igual havia dito, que são uma das 2 divisões da empresa, nesse dia 7 de abril, agora próximo, na WrestleMania, que é um dos principais, na verdade, o principal evento anual da WWE, onde ela vai defender o seu título contra outras 2 oponentes, que é a Becky Lynch e a Charlotte Flair. Então, a gente fica aí no aguardo de novas informações a respeito desse caso. Lembrando que a Ronda também já fez declarações, inclusive recentemente, muito fortes em relação ao público da WWE. Claro, né, que a gente entende que todo esse rito do esporte, do professional wrestling, que é algo mais cênico e faz parte da rivalidade, mas claro que, como a própria Loma disse,
é algo que divulga, é algo que traz mídia, mas a gente acompanha essa situação aqui. E caso a gente tenha novas informações, caso essa história se prolongue, a gente traz aqui novidades para vocês aqui no quadro Conexão Combate, né, Lu? Sim, acho que o pessoal em casa, né, eu, por exemplo, que gosto bastante de arte marcial, que mexo com arte marcial, eu queria ver a Ronda e a Cyborg lutando no UFC, né? O que o público esperava era ver as duas se encontrando. Mas, às vezes, também é questão de dinheiro, né? Às vezes um paga mais que o outro, eu não sei como é que está funcionando. Às vezes é para divulgar mesmo essa parte, né? Às vezes fica um tempo no WWE, depois volta para o UFC, né? Mas a vontade do público mesmo, pode ter certeza que era ver as duas se encontrando dentro do octógono. Exatamente. Lembrando que a Ronda não é a primeira personalidade do UFC que já trabalhou na WWE. A gente já tem outros casos como o próprio Brock Lesnar, que é inclusive campeão universal na empresa. Outros casos também como o do Ken Shamrock, inclusive, que foi um dos primeiros campeões da história do UFC, que também já fez parte da história da WWE. Então, há diversas outras ocasiões neste caso. Então, vamos finalizando aqui mais uma edição do quadro Conexão Combate. Na semana que vem, a gente volta com mais novidades em relação ao mundo das artes marciais. Lembrando que se você tem algum evento, quer divulgar algum evento de arte marcial pra gente, os números estão aqui embaixo, as redes sociais também, para você mandar a sua divulgação, o seu trabalho. Boa noite, Luma, muito obrigado pela sua participação mais uma vez. Boa noite, Marcelo. Boa noite, pessoal aí de casa. Até semana que vem. Se você pretende aprender um pouco sobre as técnicas de karatê, tá na hora de marcar uma aula experimental na Academia Bassai Karatê, onde os vencedores se encontram. Aulas kids, infanto-juvenil, adulto, terceira idade e aulas interativas para deficientes. Visite a academia e conheça o espaço, na Rua Mauá, 183, no bairro Esplanada, ou entre em contato pelo telefone 37 999 34 1243. Academia Bassai Karatê, onde os vencedores se encontram. Tá aí, terminou Corinthians e Ferroviário 1-1. Tá, Emanuel? Não precisa ficar triste, não. O Gustavo resolveu o problema lá pra você. E aí a situação, né, aquela mesma, se houver outro empate, pênalti, aí quem ganhar tá classificado para semifinal. Corinthians, claro que a vantagem. Voltamos, eu falei que era bem rapidinho. E eu vou começar com a novidade dessa semana. Vocês já estão rindo, né? Já estamos aqui na expectativa. Essa vida fitness não tá sendo fácil, não, gente. Pois é, eu e o Pedro, a gente prometeu, né, que a gente ia mudar os nossos hábitos, que a gente ia buscar uma vida mais saudável e deu certo. Tá dando certo, né? Vocês já devem ter percebido na semana passada, principalmente o Pedro. O Pedro já emagreceu bastante. E assim, a gente está correndo atrás, tá comendo direitinho. O pessoal já vou deixar aqui os meus agradecimentos pro pessoal da Nato For Fit, que tá mandando toda semana pra gente aquelas marmitas deliciosas. De verdade, eu não tô falando só pra fazer propaganda, não. Quem me conhece sabe que eu não era adepta a tanta coisa fitness, né? Sempre comi algumas verduras, legumes, mas as marmitas é super bacana, gente. Eles já mandam pra vocês numa embalagem. É só você tirar a tampinha ali, colocar no micro-ondas. Então, assim, é bem prático. Para quem tem uma vida corrida, para mim tá sendo ótimo. O Pedro também. O Pedro trabalha em banco. Então, é super difícil para ele parar, almoçar. E eu também, né, que essa vida de casada não é fácil, tô brincando. Mas é porque a gente fica na correria aqui, programa, jornal. Então tá super legal. Um abraço super especial pro pessoal da Nato For Fit. E eles estão comemorando aniversário, viu? Tá cheio de promoções para vocês. Corre lá no Instagram, Nato4Fit. Vocês vão encontrar lá. Um abraço também pra Rafaela Santiago, a nossa Nutri, que a gente tá te deixando orgulhosa, né, Rafa? Procura a Rafa também no Instagram, Rafaela Santiago. Rafaela dela é com PH. E o último agradecimento, até engasguei. Pessoal da Estação do Corpo, da Academia Estação do Corpo. É lá que a gente, ó, meu músculo, ó, como que eu já tô. Já tô super musculosa. Vou deixar de falar só, a Academia Estação do Corpo fica ali na rua Rio Grande do Sul, entre Goiás e Pernambuco. Virou ali na Goiás para Rio Grande do Sul, vocês já vão ver. Tá num espaço super bacana, 3 pavimentos para vocês. Dá pra você treinar tranquilo, não tem aquela confusão, aquela mistura de academia, sabe? Lá é bem legal, o vestiário super bacana. Então procura esse pessoal no Instagram que eu tenho certeza que vocês vão adorar. Vamos pro quadro Foco na Balança. É isso, gente. Acompanhe um pouquinho da nossa primeira semana de vida saudável.
mercado que não para de crescer é o de produtos naturais. Mas você sabe por quê? 12% dos brasileiros fazem uso de produtos para emagrecer e pelo menos a metade da população está empenhada em perder peso, sendo que 76% recorreram a mudanças na alimentação. E em todo o mundo, nós brasileiros somos os que estão mais insatisfeitos com o peso. Pois é, eu e o Pedro, a gente se enquadra nesse pessoal que não está satisfeito com o peso. Por isso, a partir de agora, você vai acompanhar o quadro Foco na Balança. O primeiro desafio, nós viemos até uma nutricionista, a Rafaela Santiago. E ela vai contar pra gente um pouquinho como embarcar nessa vida saudável. O Pedro já tá lá dentro e a gente vai contar pra vocês como que tá essa consulta dele. Vamos lá? Olha, ele já tá aqui dentro e a gente vai invadir essa consulta. Vem, gente. Oi! E aí, Pedro? Como que tá essa vida saudável? É melhor sentar, viu? Porque eu tô com más notícias pra gente, a situação tá feia. Vamos ver se a sua vai ser melhor que a minha, né, Rafael? Isso, os dois, ó, estou de olho nos dois. Então vamos lá? Vamos pra consulta, Rafa? A gente procurou a Rafa para mostrar a importância de um acompanhamento com um profissional da área na busca desse emagrecimento, dessa alimentação saudável, né, Rafa? E as notícias que eu tenho aqui não são muito boas de verdade. Por exemplo, Exatamente. qual que é a minha idade corporal, Rafa? Você tem quantos anos, Felipe? 22. Sou de 34. Então significa que o seu fluxo sanguíneo não está dominando bem, a retenção de líquido super alta, então o seu metabolismo consequentemente está muito lento. Então a gente tem que entrar com alimentação saudável para acelerar esse processo, para auxiliar mais rápido a perda de peso. Um dos fatores seria a sua bebida alcoólica. Mas eu nem bebo muito. Não, só 4 vezes na semana, gente, de quarta a domingo. É. Então, são um dos fatores que atrapalham o processo do metabolismo, além da falta de água, a ingestão é muito importante pela sua altura. É uma média de 3,5 litros por dia. Entra o processo de atividade física, mas graças a Deus o Pedro já iniciou, tá, gente? A gente está nesse projeto. Tem o sono e o excesso de produtos industrializados, que são os produtos prontos. A situação tá feia, né? Exatamente, mas a gente vai correr atrás e vai dar tudo certo, ok? Se Deus quiser, né, gente? Vai dar. Vai sim. E eu, que não sou boba nem nada, fiquei só observando. Mas essa estratégia não deu muito certo. A Rafa me chamou e as minhas medidas também estão bem ruins. Nada de moleza para nós dois. Tainara, então vamos aos seus objetivos também, com intenção para perda de peso. Seu metabolismo deu um pouco menos do que o do Pedro, mas também devido à sua idade, deu 29 anos, também é calculada a taxa metabólica, quantidade ingeridas de calorias diárias, tudo que você tem de gordura em cada membro e de músculo também. Vamos estar iniciando com a atividade física, que é fundamental junto com a alimentação, e também calculando suas medidas e as obras cutâneas. A nossa estimativa seria de 52 a 54 quilos. Em excesso tem de 6 a 4 quilos, nós vamos ter uma queima de gordura e também fazer a transformação para massa magra, para ter também uma definição, que também é o nosso objetivo. Seu nível de gordura também deu alto, que é o que nos preocupa, devido ao risco de doença cardiovascular, mas a média para a mulher é um pouco diferente do Pedro, que é de 8 a 19, o seu é de 12 a 25%. Então você está com 28%. Nós temos que chegar a uma meta de 20% a 18%, ok? Ok. Eu tenho quanto? Você tem 28%. Nossa, Marinho, que o meu tá menos. Exatamente. A situação não tá fácil para nenhum de nós dois. Socorro. E aí, depois desse momento tenso na Rafaela, nós fomos até a academia Estação do Corpo. Porque não adianta a alimentação saudável disponibilizada pela Nato Forfit sendo sedentários. Tá na hora de malhar, não é, Humberto? Humberto, então, a gente já saiu da Rafaela, a notícia lá não tá boa, né? A gente tá com mais de 20% de gordura, né? Tá preocupante a situação. Tá preocupante. E agora é começar a academia, né? Com certeza, né? Então o primeiro passo que vocês já fizeram, né, que é procurar uma alimentação saudável, né, uma reeducação alimentar. O segundo passo, com certeza, é começar uma atividade física, né?
E no caso, eu sempre indico, sou adepto muito à musculação, né, na academia, então exercício de força resistida, que a eficácia dela é muito grande para quem quer buscar tanto ganhar um volume muscular, né, quanto quem quer perder massa muscular e perder massa magra. A Rafa falou muito com a gente, né, Pedro? De trocar a gordura por massa. Com certeza, é uma troca. Isso, é uma troca, né, muito boa, porque você, na medida que você vai fazendo o treino de hipertrofia, aí a tendência realmente é a gordura diminuir, né? Que seu corpo vai, consequentemente, gastar mais energia. Nesse primeiro momento, a gente vai focar mais no aeróbico ou a musculação vai ser a mesma, na mesma medida, musculação e aeróbico? Sim, é uma boa pergunta. No caso aí, nós vamos conciliar os dois, né? Mas assim, vamos priorizar a princípio o treinamento de hipertrofia e de reforço muscular, né, para preparar o corpo de vocês posteriormente para estar fazendo uma outra atividade aeróbica mais intensa que vai potencializar ainda mais a queima de gordura. A gente tem que parar de subir escada e morrer, Né? Falta de ar. Isso. Consequentemente, melhorar o condicionamento físico também, né? Tá na hora de começar, bora? Vamos. Isso aí, bora! E os primeiros dias de treino são os mais difíceis, mas eu tenho certeza que nós vamos conseguir. Tá, e na semana que vem eu conto pra vocês como foi a minha semana. De agora pra frente, cada semana vocês vão ver um pouquinho de cada um. Semana que vem a minha, na outra semana a do Pedro. Mas eu vou contar pra vocês que tá super bacana e assim, eu incentivo todo mundo a mudar os hábitos e se tornar um pouco mais saudável. Mais uma vez, um abraço especial pra Rafaela, pessoal da Nato For Fit e pra Academia Estação do Corpo. Vamos de CSU? Copão CSU, o Bruno já tá super escalado pra lá. Bruno, o que aconteceu esse fim de semana lá? Time entrando com 8 jogadores em campo e partida terminando mais cedo. Vamos ver na reportagem? Neste domingo foi disputada a terceira rodada do Copão CSU, jogo entre Alessandro Escapamentos e Associação. O time do Alessandro Escapamentos começou com 8 jogadores na linha. Aproveitando da vantagem numérica, a Associação pressionava o time do Alessandro Escapamentos, mas pecava na hora da finalização, até que Ícaro fez. 5 minutos depois, Leandro marcou mais um. O primeiro tempo terminou 3-0 para a Associação do bairro Danilo Passos. No segundo tempo, Pablo, goleiro do Alessandro Escapamentos, lesionou-se e precisou sair de campo. Aos 55 minutos da segunda etapa, o árbitro encerrou a partida por incapacidade numérica. A Associação do Danilo Passos tem 6 pontos e um saldo de 8 gols. Então, vamos continuar com o pé no chão, focado, um jogo após o outro, que com humildade a gente vai chegar longe com esse time aí. A gente tudo unido, bora pra frente, se Deus quiser vai dar boa. Tá aí, é o Guilherme, né? Que você entrevistou? Isso, Guilherme. Guilherme que no final do ano ganhou na categoria Melhor Atacante. Um abraço pros meninos lá. Ah, o pessoal do América que mandou um abraço pra gente. Só não vou lembrar o nome agora, mas fica um abraço pro pessoal do time do América. Semana que vem tem mais, né, Bruno? Tem mais. Estão firme e forte lá. Gente, vamos falar da Pentecostes também? Segunda rodada da 4ª Copa Pentecostes. Futsal, e futsal vocês já sabem, né? Pega fogo e muitos gols. Na partida de ontem entre Fênix e Patriots, vimos um jogo muito disputado. As duas equipes procuraram gol todos os momentos da partida, tivemos várias viradas, um jogo que teve 10 gols, o Fênix saiu vitorioso por 6-4, ganhou o jogo do Fênix. Em vista do jogo passado, a equipe se comportou muito bem, a gente teve alguns desfalques hoje também, mas com garra e força a gente se comportou muito bem. Já na partida entre Palestra e Oasis, tivemos um jogo muito estudado, um jogo muito tático, as duas equipes se respeitando muito. O Palestra saiu vitorioso,
mas foi um grande jogo para quem estava acompanhando. Um futebol bonito, um futebol disputado. A gente acabou pegando uma equipe muito forte, né? O pessoal lá de Cajuru, os meninos muito rápido, né? Então hoje precisou de todo mundo doar bastante. A marcação hoje, no meu ponto de vista, foi muito boa. A gente conseguiu parar eles, né? Então creio que tivemos um resultado ruim na primeira rodada e agora a gente conseguiu recuperar com os 3 pontos. Quem está vindo aí está vendo, né? São grandes equipes, são um nível bem acima. São as 20 equipes mais top aí da região. Tá aí, semana que vem tem mais Pentecostes. Dessa vez o Vitor e o Aleph que acompanharam esses jogão aí. O pessoal faz muito gol, né, no futsal. Vamos pro CSM, então? CSM teve... foi bom lá também, viu? Eu vou passar as tabelas rapidinho aqui, antes do pessoal colocar as reportagens. Na categoria adulto, Constru Borges lidera o campeonato, venceu os 2 jogos e tem 4 pontos, seguido da Unimed, que tem 2 pontos, Unimed e Atuar Arquitetura. Depois vem Semear e Grife Esportes com 1 ponto e Bar do Serginho ainda não pontuou, perdeu os 2 jogos. Aí a gente vai para a categoria veterano, que está bem bagunçado. Cervejaria do Teia, 3 pontos e Pastelanche JK também 3 pontos. O Expresso Fernandes ainda não marcou. Mecânica Bocaiúva e Nova Embalagem tem 1 ponto cada um. E na categoria Master, que é onde o nosso amigo Carlos joga, que ontem tomou 2 gols contra, tá bem bagunçado também. Edinha Areia de Vibal tem 2 pontos, Nova Embalagem 2 pontos e Restaurante Sabor Caseiro também 2 pontos. Aí o time do Carlos, que é o grupo Minas Sec, tem 1 ponto e a Teocar também 1 ponto. A gente acompanhou os jogos deste domingo, veja como foi. O domingo começou com a categoria Master, em uma partida de vários gols. Teocar 1 e 4 Nova Embalagem. E o dia estava com cara de partidas intensas. Na categoria veterano, um jogo difícil para os juízes. Entre Pastelanches 2 e Cervejaria do Teia também 2. Durante o jogo, um desentendimento e uma expulsão para cada lado. O jogo estava nas nossas mãos, infelizmente por alguns erros nossos coletivos, né? Infelizmente tomamos um empate, mas foi um bom resultado pelo que as duas partidas, as duas equipes ofereceram hoje. Acho que foi um bom resultado. No jogo da categoria adulto, 8 gols e o Constru Borges em busca da liderança. Davi marcou os 2 primeiros gols da partida e Messias, em um golaço de falta, ampliou. Mas a equipe da Grife queria a primeira vitória do campeonato. Lajinha diminuiu e em um gol contra, Felipe deixou o placar apertado. Zumbi logo em seguida empatou e incendiou a partida. Já no finalzinho do jogo, João Flávio marcou 2 vezes e fim de papo. Constru Borges 5, Grife Esportes 3. Eu tive a felicidade de fazer os 2 gols, abrir o placar e dar assistência que a gente estava precisando, né? Infelizmente sofremos um empate lá, eles veio para cima, queria a virada, mas jogamos bem, tivemos tranquilidade de virar o jogo e conseguimos aí a vitória, graças a Deus, a segunda, e vamos para a terceira agora, em busca da terceira vitória, se Deus quiser. Jogão, viu? Jogo muito bom. E só para não fugir do costume, né? Um abraço pro João Flávio, que tá assistindo o programa, marcou 2 hoje lá. Um abraço pro João Flávio e pro Bernardo. O Bernardo que agora cismou que ele é o Nego Ney. Né, B? Bruno, tem um resultado, né? Isso, só para completar a rodada do CSU, o América ganhou de 1-0 do Borussia. O América, o pessoal do América que mandou um abraço aqui. É o Igor, da comissão técnica. Gente, por hoje é só. Vambora, Lê? Bora. Até semana que vem? Até semana que vem. Mandar um abraço pro Dorinho, né? Que ele mandou uma mensagem aqui. O meu abraço. Ele queria o abraço do Ale. Mandar um abraço. Um bom fim de semana a todos, né? O restante de domingo. E semana que vem estamos de volta já com as semifinais do Campeonato Mineiro. Como é que passa rápido. E todos os torneios da região. Bruno, até semana que vem. Continuando a nossa equipe nos bastidores, acompanhando tudo do CSU. Boa noite, Tainá. Boa noite, Alê. Boa noite a todos os telespectadores. E estamos firme e forte falando no CSU. Marcelo, boa noite. Boa noite, Tainara. Mais uma vez, obrigado pelo convite. Até semana que vem com mais detalhes aí do futebol pelo mundo afora e também do esporte em geral.
É isso aí, gente. A gente volta na semana que vem. Lembrando que amanhã todas as reportagens no sistemampa.com.br e no nosso canal do YouTube, Conexão Esportes. Acompanhe também em nossas redes sociais, Instagram e Facebook, programa Conexão Esportes. E amanhã, 15h30, tem reprise. Então, até a semana que vem. Tchau!